Bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Emanuele aqui. Aula de gramática para vocês. Como vocês viram aí no planejamento dessas semanas, né, que nós estamos de quarentena, o conteúdo proposto para o primeiro ano do ensino médio é a acentuação gráfica, tá? Regras de acentuação de palavras. Porém, antes da gente entrar mesmo em acentuação de palavras, esse conteúdo requer um conhecimento prévio de vocês sobre encontros vocálicos. Vocês não vão conseguir saber acentuar todas as palavras, saber todas as regras de acentuação, caso vocês não saibam sobre encontros vocálicos. Então, antes da nossa aula de acentuação gráfica acontecer por aqui, eu estou dando uma aula prévia só para a gente relembrar do ensino fundamental o que é encontro vocálico. Bom, encontros vocálicos, o nome já entrega tudo, né? É quando a gente tem vogais, né, que vem de vocálicos, juntas, tá? Quando elas se encontram. Então, existem palavras que nós temos encontros de duas ou mais vogais nela, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu coloquei a palavra poeta. Aqui, ó, nós temos um encontro de vogais, tá? A vogal O com a vogal E. Tudo bem até aí? Na palavra poesia, nós temos dois encontros vocálicos, ou seja, a gente tem dois encontros de vogais. O O e o E, depois o I e o A, beleza? E a palavra saguão, nós temos aqui um encontro de três vogais, tá? O U, o A, né, nasal, que é o A, e o O. E por fim, temos aqui um outro exemplo da palavra mineiro, onde a gente tem um encontro vocálico aqui do E com o I. Tranquilo? Já soube o que é um encontro vocálico? Show, né? Continuando a nossa aula de encontro vocálico ainda, eu quero explicar para vocês o conceito de vogal e semivogal, tá? A vogal são sons fortes, tá? É a base de uma sílaba. Como vogais, a gente tem o A, E, I, O e U. Isso vai ser muito importante para o próximo quadro, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de vogais, tá? De sons fortes de vogais. A, E, I, O e U. Nós temos também, na língua portuguesa, as semivogais, que são os sons mais fracos. A gente tem algumas dessas vogais aqui com sons mais fracos, tá? As semivogais se juntam com as vogais em determinadas palavras dentro de um encontro vocálico, tá? São sons fracos que acompanham as vogais. Vamos ver nesse exemplo aqui o que é vogal e o que é semivogal? Vamos lá. Vamos pegar a palavra mineiro, tá? Mineiro. Vamos analisar esse encontro vocálico aqui. Mineiro. Vocês concordam comigo, galera, que o I, a gente não fala forte? Olha só, a gente não fala mineiro, a gente fala mineiro. Então, quando o I está acompanhado do E, ele perde um tom. Ele deixa de ser vogal e passa a ser uma semivogal. Por quê? Porque ele não tem o som forte de uma vogal. Ele perde o som pro E. Ó, mineiro, tá? Não é mineiro que a gente fala. Então, olha só, o E a gente classifica como vogal, enquanto o I, que perde, tá? Perde som, perde tom pro E, a gente chama de semivogal, tá? Pra gente definir o que é vogal e o que é semivogal no início, a gente tem que pagar esse mico mesmo de tentar falar todas as vogais bem fortes para ver se elas se configuram como vogais ou semivogais. Ó, a palavra poeta. Veja que as duas vogais, elas são fortes. Ninguém perde tom. Poeta. A gente fala o O bem definido e o E bem definido. Então aqui nós temos duas vogais. Vogal e vogal. Poesia, mesma coisa, a gente fala todas as vogais abertas, fortes.
Então, todas aqui são vogal, 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 vogal. Agora, a palavra saguão. E aí? Esse encontro vocálico aqui, do U, do AN e do O, quem é vogal e quem é semivogal? Ó, saguão. A gente fala o U forte. A gente fala saguão. Não, ó, o U ele quase não aparece. A gente fala saguão, né? O U não tem tonicidade de vogal. A gente fala saguão, a gente fala saguão, tá? Então aqui a gente coloca o U como semivogal. O A, saguão. Então a gente fala o A bem forte, bem definido. Então aqui o A a gente classifica como vogal. O O, vamos lá. A gente fala saguão ou a gente fala saguão? A gente fala saguão. O O, ele não tem o O forte aqui, ó, como de uma vogal. A gente fala saguão, não é saguão O, né? Então o O é considerado como semivogal também. Vamos pegar outro exemplo de palavra. Temos aqui, vou anotar no cantinho, a palavra geladeira. A palavra geladeira. Nós temos, vou pedir para minha assistente Lívia me dar aqui um pincel. Obrigada, Lívia. Aqui, ó, a gente tem um encontro vocálico do E com o I. E aí? Fala aí na sua casa, aluno da Armin, a palavra geladeira e veja quais vogais a gente fala forte e qual vogal a gente fala mais fraco, ou se as duas são fortes ou se as duas são fracas, né? Vamos lá. Geladeira. A gente fala geladeira? Não, a gente fala geladeira, né? Então, o I não é uma vogal mesmo, né? O som forte. Então, o I a gente coloca como semivogal. Geladeira, ó, a gente fala o E forte. O E, o E é uma vogal. Se o E e o I fossem fortes, fossem vogais, as duas fossem vogais, a gente falaria geladeira, mineiro. A gente não fala desse jeito. O I, ele perde o tom. Geladeira, mineiro, tá? Outro exemplo para vocês. A palavra pai. A palavra pai. Vamos lá. Vamos concordar aqui, então, que a palavra pai tem um encontro vocálico do A com o I. Tudo bem? E aí? Na palavra pai, a gente tem duas vogais ou uma é vogal e semivogal? Fala aí a palavra pai como se todas as vogais fossem fortes. A gente falaria pai, a gente não falaria pai, a gente falaria pai, né? Então, ó, o A a gente fala forte, pai, né? Bem forte, vogal. E o I a gente não fala forte, o I perde tom pro A, ele tá acompanhando o A. Então o I é a nossa semivogal, tá? Pai, a gente não fala pai, né? Se a gente falasse pai, o I seria uma vogal, mas a gente não fala. Então aqui no pai a gente tem, né, uma consoante, que é o P, matéria de ensino fundamental, hein, galera? O A, que é uma vogal, porque é forte, e o I, uma semivogal, porque a gente fala ela de modo mais fraco, beleza? Bom, no primeiro quadro é isso. O que vocês precisam saber, então, de modo resumido? Vocês precisam saber o que é encontro vocálico. Vocês já sabem o que é encontro vocálico que eu expliquei para vocês? Sim, né? É quando duas ou mais vogais se encontram na palavra. As vogais se encontraram, as vogais se encontraram, as vogais, três aqui, né, se encontraram, e duas vogais aqui se encontraram. Então, tudo isso aqui tem encontro vocálico, né? Precisamos saber também o que é vogal, são sons mais fortes das nossas vogais, né? A, E, I, O e U. E semivogais, que são vogais que se comportam de um jeito mais fraco, né? Eles perdem tom para uma vogal. Uma dica para vocês é o seguinte, a semivogal sempre tá do lado de uma vogal. A gente nunca vai ver uma semivogal sozinha, tá?
saber o que é vogal, saber o que é semivogal e identificar dentro de uma palavra. Tudo bem, gente? Até aí? Lembre-se que esse é um conteúdo prévio antes da gente entrar no conteúdo de acentuação gráfica, beleza? Bom, ainda não chegamos em acentuação gráfica, mas o próximo vídeo eu prometo que já é acentuação gráfica, tudo bem? A gente precisa entender isso aqui antes, porque existem regras de acentuação que são regras de ditongo, regras de hiato, beleza? Vamos lá, encontros vocálicos 2. O que é um ditongo? Eu aposto que vocês lembram do ensino fundamental ou pelo menos já ouviram falar dessa palavra. Já ouviram falar a palavra ditongo, a palavra hiato, a palavra tritongo por aí. Vamos aprender o que é. O ditongo, galera, se consiste no seguinte, no encontro de vogal mais semivogal. Já sabemos o que é uma vogal, já sabemos o que é uma semivogal. Vamos lá. A palavra baixa e a palavra pouco. Vou dar 2 segundos aí para vocês raciocinarem o que é vogal e o que é semivogal em baixa. E o que é vogal e o que é semivogal em pouco, tá? Vamos lá. Baixa. Nós temos aqui o encontro vocálico do A com o I, perfeito? Enquanto o A a gente fala forte, então é uma vogal. E o I perde tom, a gente não fala baixa, a gente fala baixa. Então a gente não fala o I como uma vogal, ele perde tom para o A. Então é semivogal. Quando a gente tem vogal mais semivogal, galera, a gente chama essa palavra, esse encontro vocálico aqui, de ditongo. A palavra baixa, portanto, é um ditongo. E aí, uma dica para vocês. Ditongo, a gente não separa. Então, como que a gente vai fazer a separação silábica da palavra baixa? Baixa, tá? Por quê? Porque a semivogal, ela não pode ficar sozinha numa sílaba. Ela não tem força o suficiente para dar base, tá? Para dar sustentação numa sílaba inteira. Então, o I ele se junta com o A. A gente separa baixo, então, baixa. 2 sílabas, tranquilo? Pouco. A gente tem aqui o O e o U no encontro vocálico. Vamos lá, o O é uma vogal. Po, a gente fala forte, né? Vogal. O U a gente fala como uma vogal, a gente fala pouco. Não, a gente não fala o U forte, a gente fala o U fraco, pouco, tá? Então, ó, semivogal. Toda vez que vocês querem testar, portanto, repito, tá? Se é vogal ou semivogal, tenta falar as vogais fortes. A, E, I, O e U, tá? Pouco, não. Pouco. O U perde tom. Então, como é que a gente separa, faz a separação silábica da palavra pouco? Pouco. A palavra baixa e a palavra pouco, então, são ditongos. Por quê? Porque o encontro vocálico dessas palavras, ele se realiza através de uma vogal com uma semivogal. Tranquilo até aí? Vamos passar, então, para o hiato. O hiato é o encontro de uma vogal mais vogal. São 2 vogais fortes, tá? Ó, a palavra cruel. Olha só, a palavra cruel. A gente tem o U forte, então é uma vogal, e o E também muito forte, né? Cruel, tá? Então aqui a gente tem uma vogal e uma vogal. Galera, vogal com vogal briga, tá? Não tem como ter 2 vogais numa mesma sílaba, tá? Elas se separam, porque cada um vai sustentar a sua própria sílaba. Então, a gente separa cruel assim. Cruel, 2 sílabas a palavra. A palavra país, tá? A gente tem o A. A dica que eu dou pra vocês é que o A sempre vai ser vogal, beleza? Toda vez que você vira um A vai ser vogal. Então, tem vogal. E o I acentuado, tá? Vai ser vogal também. Eu falo país, né? Eu não falo pais, que é outra palavra, né? De pai e mãe, né? Pais. A palavra pais, de pai e mãe, né? Junto, pais, ela é
ditongo, tá? Porque aí o I já perde tom e já é uma semivogal. Mas país, tá? Já é hiato. E a gente separa assim, porque duas vogais não conseguem ficar juntas dentro de uma sílaba. Então, ditongo, vogal com semivogal, e aí elas ficam juntas, porque a semivogal tem que ficar junta de uma vogal, ela não tem força para ficar sozinha dentro de uma sílaba. E quando a gente tem vogal mais vogal, a gente tem um hiato, tá? E as duas se separam, são duas fortes, cada um com a sua sílaba diferente para ela sustentar, tá bom? Perceberam a diferença entre ditongo e hiato? Uma dica para vocês gravarem o que é ditongo e o que é hiato é que hiato é uma palavra que é hiato, né? Porque o encontro vocálico aqui, ó, é com uma vogal mais vogal. Fica aí a dica para quem conseguir associar uma coisa com a outra. E o tritongo? Galera, o tritongo é o encontro de semivogal, vogal mais semivogal. Igual a palavra Uruguai, né? Vamos tentar falar todas as vogais fortes, tá? Uruguai, você não fala desse jeito, tá? Ó, A sempre vai ser vogal, então eu já marco como vogal, tá? Você fala o U, urugu, não. O U, ele perde tom, então o U, ele é semi-vogal. O I também. O I, se eu falar Uruguai, né? Você fala Uruguai. O I desce, então o I também é semivogal. Quando a gente tem o caso de semivogal, vogal, semivogal, nós temos um tritongo, e aí o tritongo ele fica juntinho, todo mundo na mesma sílaba, tá? Então o Uruguai a gente separa desse jeito. O Uruguai tem 3 sílabas. A palavra enxaguei é a mesma dinâmica do Uruguai, tá? Temos aqui o enxaguei, não, enxaguei, né? Então, o U é semivogal, o E é vogal e o I semivogal. Vocês perceberam o tom do U e o tom do I? Vou precisar apagar o mico de falar enxaguaei de novo. Falei, né? Mas enfim. E aqui, então, a gente tem um caso de tritongo. E aí a gente já sabe diferenciar ditongo, tritongo e hiato. Beleza? Tem uma lista de exercício para vocês para identificar se a palavra é de tongo, tritongo ou hiato. Façam esses exercícios antes de ir para o exercício de acentuação gráfica. Vamos sobre acentuação gráfica agora e a gente vai falar sobre tonicidade. Provavelmente vocês já sabem esse conteúdo, mas temos que revisar, porque saber, né, de tonicidade da palavra é extremamente essencial para a gente saber as regras de acentuação, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de sílaba tônica, tá? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, né? Peguem aqui, quando vocês forem anotar no caderno de vocês, circulem ou grifem a palavra tônica, puxa a setinha e coloca forte. É a sílaba que a gente fala mais forte, que tem maior destaque, tá? A maioria das palavras, né, não vou falar todas, porque tem algumas palavras átonas, né, os monossílabos átonos, que não entram em questão, mas vou afirmar aqui que todas as palavras possuem uma sílaba tônica, tá? Todas as palavras possuem uma sílaba que ela é a mais forte de todas, tá? E como a gente vai identificar? Emanuele, como que eu vou saber qual é a sílaba forte da palavra? Porque, veja bem, quando a palavra tem acento, fica mais fácil, porque a palavra que tem acento agudo, né, é aquela sílaba que tem um acento agudo ali, é a sílaba mais forte. Mas quando não tem, como que eu vou saber, por exemplo, a sílaba forte da palavra fruta? Um macete muito legal, né, que a gente aprende lá no ensino fundamental e a gente pode usar no ensino médio é, hipoteticamente, né, ir para a janela daquela palavra e gritá-la, né? Então, vamos supor, né, eu e a Emanuele, eu quero chamar a fruta para sair, ela tá lá em cima da casa dela e eu lá no terceiro andar e eu tô aqui no térreo, né? Aí eu chamo ela, fruta! E aí, vocês perceberam que o fru, galera, foi a sílaba que eu falei mais forte. Fruta!
Então, o fru aqui, no caso, é a sílaba mais forte da palavra fruta. Um outro macete legal, por exemplo, é você estar anunciando aquele produto, aquela palavra na feira, né? Que é, olha a fruta. Então, aqui o fru, olha a fruta, né? Eu demorei mais para passar aquela sílaba. Então, a gente julga ela como a sílaba mais forte. A palavra boeiro, né? Tá aqui, o E a gente junta porque é uma vogal com uma semivogal, é um ditongo, né? Façam aí na casa de vocês. Qual é a sílaba mais forte da palavra boeiro? Chama o boeiro, né? Chama a palavra boeiro. Boeiro! Ou anuncia o bueiro na feira. Olha o bueiro, né? Então a sílaba que mais demorou foi o ei. Então, essa aqui é a minha sílaba tônica, beleza? A palavra parede. Parede, ou olha a parede, né? Então, aqui o re é a nossa sílaba mais forte. Então, na palavra fruta, a sílaba tônica é o fru. Em bueiro, a sílaba tônica é o ei. Em parede, a sílaba tônica é o re. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Já sabemos, então, identificar qual é a sílaba tônica das palavras. Pode testar com qualquer uma, tá, galera? Essa questão de chamar sempre vai dar certo. Então, ó, olha, presta atenção nisso aqui. A sílaba tônica sempre será a última, a penúltima ou a antepenúltima, tá? A gente sempre conta do final da palavra para, no caso aqui, né, a esquerda, beleza? Sempre será a última, penúltima e antepenúltima, tá? A sílaba tônica sempre vai estar presente nessas daqui, não tem como ser antes. Para exemplificar melhor, eu coloquei aqui palavras grandes, tá? Por exemplo, vamos separar silabicamente a palavra paralelepípedo. Paralelepípedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 7 sílabas. A sílaba tônica de paralelepípedo, ou ela vai ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Não tem como ser daqui para cá, tá? A regra de português, as regras, né, da língua portuguesa não permitem, tá? A sílaba tônica sempre vai ser uma dessas 3 últimas. Então, vamos lá chamar a palavra paralelepípedo para ver qual é a sílaba tônica. Paralelepípedo. Então, a sílaba tônica é o pi. Aqui, ó. 1, 2, 3. Última, penúltima, antepenúltima. Então, em paralelepípedo, nós temos a antepenúltima sílaba, que é tônica. Guarda essa informação. Dando continuidade, nós temos aqui a palavra constitucional, tá? Constitucional. Nós temos aqui um hiato, beleza? A palavra constitucional tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Mas como eu já disse anteriormente, a probabilidade é só de ser essas 3 últimas. Qual é a sílaba forte de constitucional? É o nau, exatamente, né? Nós temos aqui a última sílaba tônica, né? A última sílaba dessa palavra que é a tônica. Por fim, nós temos a palavra blusa, beleza? Blusa. Chama aí a palavra blusa. Descobrimos que a sílaba tônica é o blu, beleza? 1, 2. É a nossa penúltima sílaba, que é a nossa sílaba tônica, beleza? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar de oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Que são nomenclaturas que, dependendo da posição da sílaba tônica, ela ganha uma classificação, né? Se a sílaba tônica é a última, ela é chamada de X, né? Se a sílaba tônica é a penúltima, a gente dá outra classificação e assim por diante, beleza? Nossa próxima aula, então, vai ser de oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílabos tônicos. E aí, depois a gente segue para a regra de acentuação. Bom, voltando, galera, eu decidi falar logo qual é a classificação e colocar a regra embaixo
Para poupar tempo da gente, não ficar gravando muitos vídeos, a aula não ficar muito longa, beleza? Vamos lá. Vamos começar pelos monossílabos tônicos, tá? Mono vem de um sílabo, uma sílaba, né? São palavras que possuem apenas uma sílaba. E os monossílabos tônicos, galera, são palavras que possuem uma sílaba e essa sílaba é forte. Temos os monossílabos átonos, que são palavras de uma sílaba só que essa sílaba não é tônica, tá? Ela é mais fraca. Quando eu for ler os exemplos para vocês, vai ficar melhor para a gente visualizar. Vamos lá. Então, monossílabo tônico, palavra com uma sílaba, e essa sílaba, né, que é a única, é tônica, é forte. Tudo bem. São acentuadas as palavras terminadas em. Então, a gente tem um monossílabo tônico. Quais monossílabos tônicos que eu devo acentuar? Os monossílabos tônicos que eu tenho que acentuar são os monossílabos tônicos terminados em A ou AS, terminados em E ou ES, em O ou OS, em EL ou ELS, em EI ou EIS ou OI e OIS. Isso aqui, ó, esses últimos três aqui, são ditongos abertos. Ditongos abertos. Então, quais são os monossílabos tônicos que eu tenho que acentuar? A, E, I, O, El, E e OI, tá? São esses daqui, mais os ditongos abertos. Então, olha só. Pá é um monossílabo, concordam comigo? Porque pá, né, tem uma sílaba só. E essa sílaba é forte, pá. Então, eu devo acentuá-la. Assim como paz, né, que é o plural de pá também. A palavra pé é um monossílabo porque tem uma sílaba só e é forte, né? Pé. E eu devo acentuá-la, né? Porque é um monossílabo que termina com E. E pés também, porque é seguido de S. Nó, né? É forte a palavra, é um monossílabo tônico. As que terminam com O, eu tenho que acentuar. Nó e ou a palavra nós. Veja bem, nós temos a palavra nos. Por exemplo, nos hospitais tem muita gente, né? O nos, ele é um monossílabo, mas perceba, ele não é tônico. Ele é um monossílabo átono, né, que a gente chama. Então, ele não tem que ser acentuado, porque ele não é forte. Porque às vezes vocês ficam, professora, por que então que o no, né, eu trabalho no hospital? Por que esse no não é acentuado? Porque ele não é tônico, tá? Ele é átono. Agora, nó, né, a gente já vê que a tonicidade desse monossílabo já é tônico, já é forte. E aqui, né, terminados em el ou els, né, que eu vou ver céu e céus, por isso que a gente acentua. És, né, que é a palavra géis, ou oi, né, que é a palavra dói, que é um monossílabo tônico, ou sóis, né, por isso que a gente acentua. Professora, como que eu explico isso, como que isso cai na prova? Fácil, às vezes a gente pede de vocês o seguinte, temos a palavra céu, e aí eu te pergunto, aluno, por que a palavra céu é acentuada? Você vai responder, a palavra céu é acentuada porque a palavra céu é um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto, el. Aí eu posso perguntar, por que a palavra pá é acentuada? Aí você vai falar, olha professora, a palavra pá é acentuada porque ela é um monossílabo tônico terminado em a. Tudo bem? Porque a palavra no, né, que eu exemplifiquei aqui, não é acentuada. Porque o no é um monossílabo, de fato, mas ele é átono, ele não possui a sílaba forte. E é por isso que nós não o acentuamos, tá? Compreenderam a regra de monossílabo tônico? Podemos passar para as oxítonas, então? Vamos descobrir o que é uma oxítona. Bom, as oxítonas são palavras que possuem a última sílaba forte. Então, olha só. Café, né? Café. Então, a sílaba tônica de café é o fé, tá?
Então, já que é a última sílaba que é tônica, a gente fala que a palavra café é uma oxítona. A palavra nacional, né? Nacional, né? A última sílaba, que é o nau, que é a nossa sílaba forte. Então, a palavra nacional é uma oxítona. Temos aqui a palavra porém. Porém, né? Então, aqui a gente tem a última sílaba forte, então a gente chama a palavra porém de oxítona. Essas três palavras, portanto, são oxítonas, porque tem a última sílaba forte. Quais são as oxítonas que a gente tem que acentuar? Olha, a gente tem que acentuar as oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, em e ENS, beleza? Eu dei um exemplo aqui da palavra Amapá. Então, veja só. Qual é a sílaba forte da palavra Amapá? Amapá é o pá. Última sílaba. Então, uma oxítona, beleza? Beleza. Essa oxítona, né? A palavra é terminada com A? É. Que é a regra, ó. As oxítonas terminadas em A tem que receber acento. Por isso que Amapá é acentuado. Palavra cipó. A sílaba forte, então, é pó. Cipó, né? Sílaba forte, pó. Já que a sílaba forte é a última, temos uma oxítona, beleza? Essa oxítona termina com uma dessas letrinhas aqui? Sim, né? Com O. Então, por isso que a gente acentua cipó. Professora, por que cipó é acentuado? Cipó é acentuado porque é uma oxítona terminada em O. Tranquilo? Temos aqui a palavra também. Também, né? Última sílaba forte, portanto, uma oxítona terminada em, né? Vou colocar aqui, ó, as terminadas em, tá? Palavra também, beleza? E é por isso que também é uma palavra acentuada, porque é uma oxítona terminada em. Mesma regra, parabéns, tá? Parabéns. A nossa última sílaba, que é a sílaba forte, e termina aqui, ó, com ens. Por isso que eu devo sempre acentuar. Tudo bem? Galera, eu sei, né, que isso é de decorar, não tem jeito, tá? Mas as regras de acentuação, a gente tem que ter aquele esforcinho para gravar o tipo de regra, gravar quais terminações são acentuadas e por aí vai. Não tem jeito, beleza? Vamos lá, galera, quase acabando, então. Nós temos as paroxítonas. Bom, as paroxítonas são palavras que possuem a penúltima sílaba tônica. Então, olha só, a palavra remédio, tá? Nós temos aqui, ó, o mé, né? 1, 2, tá? Então, aqui a gente tem a penúltima sílaba tônica. Então, a palavra remédio é uma paroxítona. A palavra respeito, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, a gente tem a penúltima sílaba que é tônica, então a gente chama ela de paroxítona. A palavra ciúme, então a palavra ciúme, 1, 2, penúltima sílaba, essa penúltima sílaba é tônica, então a gente chama de paroxítona. Quais são as paroxítonas que a gente acentua? Essa é a regra mais complicadinha de você gravar, tá? São acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo, que a gente já sabe o que é, L, N, R, X, PS, uns e us, né? I ou is, an, ians, ão e ãos, tá? Veja só, temos aqui a palavra bíceps. A gente separa bíceps assim. A sílaba tônica de bíceps é bi. Então, a gente chega à conclusão de que ela é uma paroxítona, né? Porque, ó, penúltima sílaba tônica. Beleza. Temos uma paroxítona. Essa paroxítona tem algumas dessas terminações? Tem aqui, ó, PS. Então, a gente pega essa paroxítona e acentua.
Por que bíceps, então, é acentuado? Bíceps é acentuado porque é uma paroxítona terminada em PS. A palavra órgão, tá? Temos aqui, ó, órgão. Órgão, sílaba tônica é o ó. Portanto, temos uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba que é a mais forte, beleza? Por que órgão é acentuado? Porque é uma paroxítona que termina em ão. Por isso que a gente acentua órgão, a gente acentua a paroxítona. A palavra vôlei, né? Vôlei, aqui a gente tem um ditongo, tá? Porque o i é uma semivogal, como a gente já aprendeu nos vídeos passados. E aqui a gente tem uma paroxítona que é vôlei, né? A sílaba tônica é um vô. E é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que eu acentuo o vô, do vôlei. A palavra vírus, né? A gente tem aqui uma paroxítona terminada em US, e é por isso que eu acentuo o vi, né? Eu acentuo a paroxítona. E a palavra táxi, por fim, né? Táxi. O tá é a sílaba forte. E aí a gente tem aqui, ó, terminadas em i. É uma paroxítona que termina em i. Então, por isso que eu acentuo o tá do táxi. Tudo bem? As regras de paroxítona. Vamos passar agora para a regra de proparoxítona, que eu já adianto a vocês, é a mais fácil de todas, tá bom? Bom, gente, para terminar então, nós temos a regra das proparoxítonas e do hiato, tá? Bem rapidinho para a gente finalizar. Bom, as proparoxítonas então são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. E olha só que maravilha, todas são acentuadas, ó. Então, proparoxítonas são palavras que possuem a antepenúltima sílaba tônica. E todas são acentuadas. A palavra médico, né? Sílaba tônica, médico. Vi que é uma proparoxítona, já acentua a proparoxítona, é automático, todas são acentuadas. A palavra célula. Por que a palavra célula é acentuada? Simplesmente porque ela é uma proparoxítona. A palavra básica, né? A mesma coisa. Por que a palavra básica é acentuada? Porque ela é uma proparoxítona. Porque a sílaba forte dela é a antepenúltima, tá? E o hiato, por fim, os hiatos, eles são acentuados caso o hiato seja u ou i sozinho. Por exemplo, a palavra saúde, tá? A gente separa saúde assim, porque o a é vogal e o u é vogal. E aí, quando a gente tem, né, o u sozinho dentro da sílaba, né, ele isolado no meio da palavra, a gente acentua, tá? É um hiato isolado em u. A palavra saída, tá? Saída é um hiato, porque é vogal mais vogal, então elas se separam. E é um hiato sozinho de i. Então a gente acentua esse i que está sozinho ali no hiato. E mesma coisa a palavra raízes, tá? Nós temos um i que é hiato sozinho, né? E aí a gente acentua isso aí também. Beleza, gente? Então, a gente aprendeu regra de acentuação gráfica de monossílabos tônicos, oxítona, paroxítona, proparoxítona e hiato. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo, gostado dessa aula. Façam a lista de exercício, tá? Que eu vou passar para vocês. E aí a gente tira dúvida juntos, tá? Lá na plataforma Teams. Quem tem alguma dúvida sobre o exercício ou até mesmo sobre a matéria. Beleza, gente? Beijos e até a próxima!